ainda, estou aprendendo a cuidar da Florência, então às vezes eu não estou por aqui por causa disso, tá? Mas está tudo bem lá em casa, a Ju tá bem, mandou um beijo para vocês, Florência também mandou um beijo para vocês. Hoje o pastor Rafa não pôde estar, ele teve uma urgência com a Zoe ficou doentinha lá e ele pediu para a gente compartilhar a palavra hoje. Orem por eles, né? Orem pela família deles, vamos estar cobrindo eles em oração. Rafa, a gente ama você, tamo junto. Rafa, Gabi, família, é nóis. Deixa eu só dar um aviso aqui para vocês. A galera do ID, cadê a galera do ID aí? Ixi, tá precisando de mais gente no ID, não tá não, Lucas? Eu vou tentar de novo, vai. Cadê a galera do ID aí? Tá precisando de mais gente. Realmente, é isso mesmo. Então, é o seguinte, quem não gritou tem que fazer parte do ID, beleza? Porque o ID não é só para alguns. O ID, Jesus falou para todo mundo, né? ID pregar o evangelho. Então, à medida que você vai se convertendo, se tornando filho de Deus, você agora tem uma missão. Qual é essa missão? Pregar o evangelho para todo aquele que precisa ouvir, assim como você foi alcançado também, essas pessoas precisam ser. Amém? Então tá, amém, amém? Beleza. Então, essa semana a galera do ID vai soltar nos grupos, beleza? Sobre as programações que eles vão ter no mês. Então, fica de olho. Se você não está no grupo, onde vocês estão, beleza? Falem com eles, participem dessas ações, é muito importante, né? A Bíblia vai dizer que esse é a verdadeira religião, é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, né? Dar de comer para essas pessoas, abençoar a vida dessas pessoas. A nossa fé, ela não pode ser uma fé morta, sem obras, né? Nós precisamos ir de encontro mesmo com os necessitados, os perdidos e quem precisa do Senhor. Então, eles vão estar fazendo essas ações, e aí se você souber, né, de quem pode doar, ou se você quiser fazer parte das doações e dessas coisas, você pode contribuir. Aí eles estão precisando de cadeiras de rodas, fraldas, cadernos, roupas, e aí eles também estão fazendo ações para os aniversariantes do mês, dos abrigos, né? Então, é muito importante a gente ter aí, de repente, uma oferta, uma ajuda de custo para poder comprar presente, bolo, enfim, todas as coisas que precisam para a decoração da festa e ter uma boa festa lá para a galera. Fechou? Dá um joinha aí, só para eu saber se vocês estão me ouvindo mesmo. Amém. Vocês podem me ajudar a pregar hoje? Tipo, fala de vez em quando amém, aleluia, só para eu saber que vocês estão aqui, beleza? Então tá bom. Será que a gente pode, a galera da música pode tocar aqui, por favor? Eu queria que você se colocasse de pé, eu queria começar diferente a palavra hoje. Eu creio que o Senhor tem algo disponível para a gente, algo a tocar no nosso coração de forma diferente. Desde que cheguei aqui, o Senhor tomou meu coração muito forte. A gente estava cantando sobre Maranata, a gente estava falando que a gente está batendo na porta, esperando que o Rei da Justiça venha. E eu estava pensando que, cara, que se o Rei da Justiça descesse sobre nós agora, o que ia acontecer com a gente? Porque o nível de presença de Deus que nós estamos vivendo hoje é o nível de presença que a gente pode suportar, porque a glória de Deus, essa palavra glória, que é kabod, significa peso da presença de Deus, o peso da glória de Deus. Imagina se Deus resolver colocar o peso da glória dele sobre nós hoje, será que nós seríamos suporte para a glória de Deus? E quais são as pessoas que são suporte, que aguentam a glória de Deus, a presença de Deus manifesta em nós? Salmo 15 vai dizer: quem é que vai habitar? Eu preciso abrir isso aqui para a gente orar, e eu quero que você gere isso no seu coração agora. Salmo 16 vai falar sobre isso. Quem é que pode habitar no templo do Senhor? Quem é que pode habitar no santuário de Deus? Quem pode coabitar com a presença dele? Que tipo de pessoa? Salmo 16 vai dizer. Salmo 15 vai dizer: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Ele está falando aqui, gente, da glória de Deus, é alta tensão. Quando Ananias e Safira mentiram para o Senhor, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus já tinha vindo, morrido,
subido ao céu, os caras estavam já falando sobre a graça de Deus e a nova aliança. Ananias e Safira mentiram para o Senhor e eles caíram mortos, foram fulminados na hora. Por quê? Por causa da manifestação objetiva da glória de Deus tão forte naquele lugar. A manifestação da glória de Deus era tão forte naquele lugar que o pecado não podia habitar naquele lugar. Era muito forte o que o Senhor estava vivendo lá, que eles estavam vivendo em Atos. E aí, quem é que pode habitar no santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra a inocente. Quem assim procede nunca será abalado. E eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho, que você pensasse na sua vida, que você pudesse pensar nas práticas que você tem vivido ao longo dos seus dias, ou se você tem vivido uma vida santa, somente quando a gente canta aqui no louvor, quando a gente vem de sábado no culto, ou quando a gente participa da célula, ou até mesmo quando você vai ler a Bíblia na sua casa, mas aí você sai dali e você se esquece que você é filho de Deus, você se esquece que você deve viver em santidade com o Senhor. E eu queria que, sem acusação, existe graça disponível do Senhor para nós, existe perdão disponível do Senhor para nós. O problema é quando a gente se esquece quem a gente é. O problema é a amnésia ao longo dos dias, quando a gente começa a buscar mais as coisas do mundo, as coisas de baixo do que as coisas do alto. A gente se esquece de buscar as coisas do Senhor e olhar e ouvir a voz do Espírito Santo, e a gente começa a ouvir a voz da nossa carne, dos nossos desejos. E aí a gente chega aqui e fala para o Senhor recair sobre nós com a presença dEle, com a glória dEle. Só que, cara, Ele não pode fazer isso, porque se Ele fizer, a gente pode ser fulminado na hora. O livro de Hebreus, eu preciso abrir aqui para a gente ler. O livro de Hebreus vai dizer para a gente assim: portanto, Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 10 vai dizer para a gente: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Aqueles que pecam deliberadamente, aqueles que já ouviram sobre a graça, que já ouviram sobre o sacrifício de Cristo, mas resolvem rejeitar e resolvem viver de maneira injusta, viver de maneira com que os pecados ainda se sobressaem sobre a sua vida deliberadamente, constantemente. Romanos 8 vai dizer para a gente, Romanos 8:5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Vocês lembram o que vai acontecer com os inimigos lá em Hebreus? Vai vir com juízo sobre eles, um terrível juízo. Os inimigos de Deus são quem? Aqueles que praticam as obras da carne, que têm a mentalidade da carne, porque ela é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Senhor, eu oro para que o seu temor recaia sobre nós. Sua palavra fala que o seu dia é grande para aqueles que esperam, mas é terrível para os inimigos do Senhor. Deus, eu oro a oração de Hebreus, pedindo para que o Senhor nos ajude a permanecer em Tua graça,
porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então eu peço, Senhor, lembra-nos dos primeiros dias, Senhor, quando nós fomos iluminados, quando nós viemos para a igreja e ouvimos a sua palavra, quando alguém conversou com a gente e nós vimos que nós éramos pecadores de verdade, que nós carecíamos da sua graça. Lembra-nos, Senhor, dos dias aonde nós nos encontrávamos com o Senhor todos os dias, onde nós líamos a palavra e a gente era transformado de glória em glória, cada vez mais semelhante ao Senhor. Lembra-nos, Senhor. Lembra-nos, Senhor, de ouvir a Tua voz ao longo da nossa semana. Lembra-nos quando nós estivermos nos nossos quartos, sozinhos, com o nosso smartphone nas nossas mãos. Lembra-nos da Sua santidade. Lembra-nos que o Senhor, Pai, tirou o domínio da carne sobre nós, e agora a carne não tem mais domínio, o pecado não nos domina mais, porque agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ó Senhor, lembra-nos do seu sacrifício na cruz, para que ele não seja em vão, Senhor, para que a gente não venha, Senhor, desprezar o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Ó Senhor, se você puder nesse momento fazer como o apóstolo Paulo fala, ele fala: examine-se o homem, pois, a si mesmo. Então, se você puder se examinar nesse momento, e se a glória de Deus pudesse vir nesse lugar aqui, se você quisesse que a glória de Deus pudesse se manifestar, se a gente estiver cantando Maranata, hora vem Senhor Jesus, e se Ele resolvesse aparecer nesse lugar, se a glória dEle resolvesse cair aqui sobre nós, o cabode de Deus, o peso da glória de Deus quisesse cair sobre nós, você seria um suporte para a glória de Deus. Ó Senhor, eu oro agora. Eu clamo ao Senhor para que a sua presença venha sobre nós. Eu clamo agora, Senhor, para que o Senhor possa nos encher de temor nessa sala e que o Espírito de Deus possa recair sobre nós aqui, trazendo arrependimento, Senhor. Traz arrependimento sobre nós, traz arrependimento sobre nós. Você pode clamar, aumentar o som da sua voz. Isso não é um tempo para você, tá tudo bem, não fica com medo, tá tudo certo. Existe graça do Senhor, existe perdão do Senhor. Então, se existe, agora é a hora de você pedir. Agora é a hora de você dizer para o Senhor o quanto é que você precisa dEle. Talvez você se esqueceu dEle durante esses dias. Se lembre agora. Se lembre da glória de Deus. Peça para o Senhor para que você possa ser lembrado. Senhor, nos lembre do peso da sua glória. Nos lembre, Senhor, de quanta satisfação existe em Tua presença. Nos lembra da Sua graça. Nos lembra hoje do Seu perdão, Senhor. Nos lembra da Sua vida em nós. Cristo vive em nós. Cristo habita por meio do Espírito Santo em nossas vidas. Você pode aumentar um pouco o volume da sua voz. Você poderia agora clamar por sua vida. Fala em línguas, eu queria que você pudesse falar isso agora. Vamos aquecer o nosso espírito. A Bíblia fala que quando nós falamos em línguas, a gente vivifica o nosso espírito, a gente se lembra das coisas do Espírito. Vamos lá. Nós te desejamos tanto, Maranata, vem, Senhor Jesus. Queremos mais.
te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que tudo pra volta. Vamos dizer, eu te amo. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta, Jesus, nós te amamos. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, e volta pra mim, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nós amamos, nós te amamos, Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Eu tenho uma pergunta para você hoje. Se você quiser sentar um pouquinho. O que mais te interessa na sua vida? Quais são as maiores buscas que você tem tido ao longo da sua vida ou nos últimos tempos? Se fosse para você pesquisar alguma coisa no Google, talvez, se fosse para você pesquisar alguma coisa no chat GPT, qual seria a sua busca? Qual seria as coisas que você mais tem curiosidade? Qual é o que te leva a buscar por algo? O que te leva a buscar por algo? O que pulsa o seu coração? Talvez seja moda, talvez seja futebol, talvez sejam coisas sobre o trabalho, talvez seja coisas que vão te fazer de repente ganhar a sua vida terrena aqui, coisas de baixo, coisas do mundo. Tem gente que ama muito artista, né? A gente fez um quiz ontem com os adolescentes, bíblico e pop, e é engraçado que as pessoas sabiam coisas sobre a cultura pop muito mais do que as coisas da Bíblia, né? E isso acontece mesmo. Às vezes a gente pode ser fã de alguém e amar tanto uma pessoa que a gente sabe tudo dessa pessoa. E aí se a gente colocar numa balança ou se fazer um quiz entre a vida de Jesus e a vida desse ídolo aí, talvez você saiba mais da vida do ídolo do que do próprio Jesus. E é assim mesmo, a gente se apega a essas coisas que são de baixo, essas coisas que são terrenas. O que são as coisas terrenas? O que são as coisas de baixo? Por exemplo, são coisas que, quando a gente pensa o que as pessoas vão pensar da gente, o que tem a ver com os nossos status, o que tem a ver com a nossa posse, o que a gente tem, o que a gente conquistou, o que a gente quer conquistar, o que a gente faz ou desenvolve. Coisas de baixo também podem ser os desejos do nosso coração, os desejos da nossa alma. E a Bíblia vai dizer que o nosso coração é corrupto e enganoso, e que esse desejo é um desejo muitas vezes pecaminoso. Claro, a gente tem desejos bons, que é colocado por Deus, glória a Deus por Deus, né? Mas quando a gente vai falar da nossa essência mesmo, a gente entende que o nosso coração é corrupto, é imoral. E Gálatas vai falar isso pra gente. Gálatas 5 vai dizer quais são os desejos da carne e as obras que a carne pratica. Gálatas 5, a partir do 16, ele fala: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, e de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora,
as obras da carne são manifestas. Quais são as obras? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porque quem pratica isso é alguém que não é salvo. Se você é salvo, se você é filho de Deus, você pratica obras de alguém que é salvo. Se você é filho de Deus, você se parece com o filho de Deus. E essas coisas não combinam mais com a sua natureza. Não faz mais sentido alguém que é salvo, alguém que é cristão, que nasceu de novo, viver fazendo essas práticas. A gente pode cair, a gente pode de repente ter algum tipo de deslize. Nós ainda estamos sendo transformados gradativamente à imagem e semelhança de Cristo, e a gente vai ser perfeito o dia que o nosso corpo for glorificado, quando Cristo voltar. Beleza, nós seremos transformados em um piscar de olhos. A Bíblia fala, 1 Coríntios 15, nós não seremos arrebatados num piscar de olhos, nós seremos transformados em um abrir e piscar de olhos, e fechar de olhos, amém? Então, o que Gálatas está falando sobre as obras da carne, essas coisas terrenas que o nosso coração almeja, e quanto mais a gente busca essas coisas terrenas, mais carnais a gente se torna. Mais semelhantes com essas coisas terrenas a gente vai se tornando. Essas coisas nos levam para um lugar de morte espiritual. Aqui está dizendo que não herdarão o reino de Deus, beleza? Mas Romanos 8 vai ser muito claro sobre quem é carnal, quem vive com as obras da carne, somente com a perspectiva terrena. Romanos 8, versículo 5 fala: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E já li isso, né? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, alguém que vive de forma carnal, alguém que vive as coisas terrenas somente, é alguém que está caminhando para a morte espiritual, para o inferno. Mas Deus não me criou, não te criou para a gente ser carnal. Deus nos criou para nós sermos seres espirituais. Uma vez que nós cremos em Cristo, uma vez que nós declaramos que Ele é o nosso Salvador e Redentor, que Ele morreu e ressuscitou, a Bíblia fala que nós somos nova criatura, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, e nós agora nos tornamos filhos de Deus. Romanos 8 ainda vai continuar dizendo que esse Espírito dentro de nós clama Abba Pai, e o próprio Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos dele. Isso é lindo demais, cara. É maravilhoso essa obra dentro do nosso coração. Eu amo isso. Deus não nos criou para a gente ficar vivendo no pecado, parecido com pessoas e coisas aqui de baixo. Ele nos criou para nós sermos semelhantes, imagem e semelhança dele. Pessoas espirituais que têm relacionamento com Ele, que vivem em santidade, que buscam conhecer a Ele, que buscam a sua presença. Os interesses estão nas coisas do alto e não nas coisas de baixo. Alguém que é espiritual tem curiosidades, tem interesses, tem buscado coisas que são do alto, coisas que têm a ver com quem Deus é. E eu entendo que essa semana o Senhor tem falado muito comigo, eu creio que o Senhor quer falar isso com você também. O Senhor precisa recalcular a nossa busca. A gente precisa redefinir a busca do nosso coração ao longo da nossa semana. Eu não sei se você eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu não sei se isso faz sentido para você. O quanto que a gente se perde e se esquece de Deus ao longo da nossa semana, por causa da rotina, por causa da faculdade, por causa do trabalho. A idade de vocês aqui, quem tem 19, 20, 25, até 25 anos aqui? Muita gente. Então provavelmente você está vivendo aquele período que todo jovem paulistano passa um dia. É trabalho de dia, faculdade à noite, você sai 7 da manhã, chega em casa meia-noite, e você chega sábado, tem célula, culto à noite, sobra de vez em quando um domingo pra gente poder dormir até mais tarde. Olhe lá. Faz sentido? A gente se esquece. Rola uma amnésia, não rola?
A gente sai do culto sábado, mano, sai aleluiado. É isso. Maranata. Segunda-feira, Maranata. Terça-feira, mano, eu não quero levantar da cama. Tô brigando com Deus e o mundo. Vou ter que pegar metrô lotado de novo. Não acredito! E a gente se esquece de ouvir a voz do Espírito. A gente se esquece de ser guiado por Ele. A gente se esquece que nós somos filhos de Deus espirituais. E a gente começa a lutar as lutas do nosso interior com armas carnais. E não funciona. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, lembra? É espiritual a nossa luta. A nossa vida é espiritual. Você é um ser espiritual. Lembre-se disso. Eu e você somos seres espirituais. Nós não somos mais carnais. Nós não vivemos as coisas de baixo mais. Embora nós estamos aqui inseridos no mundo, o nosso pensamento, o nosso olhar, ele precisa estar acima disso aqui. Então, talvez se eu pudesse dar um tema para essa palavra, seria redefinindo o algoritmo do seu coração. Porque o algoritmo, ele é um sistema que foi criado para resolver problemas, sabia? E aí, por exemplo, né, acho que o que a gente fala mais de algoritmo já vem na minha cabeça o TikTok. Então você vai fazer um perfil no TikTok, você vai colocar logo no começo ali quais são os seus interesses, sim ou não? Você coloca lá, o meu interesse é maquiagem, dança, né? Música, aí você coloca a espiritualidade para falar que você é crente, sei lá, mais alguma coisa. E aí esse algoritmo, ele vai começar a te mandar vídeos que vão suprir os seus interesses, suprir a sua busca. E eu dei uma olhada ali, porque qual que é o problema? O problema é o que a gente tem buscado. Quais são os interesses que a gente tem? E eu fui pesquisar quais são os maiores interesses do TikTok. E a frase que mais é digitada no TikTok, sabe qual é? Para levantar meu ânimo. As pessoas estão buscando coisas, vídeos, entretenimento para levantar o ânimo dela, porque ela não tem mais ânimo, porque dentro dela está tudo vazio, estragado. Morte. Carnal. Não é espiritual, é carnal. É buscando satisfazer o anseio eterno do coração com coisas terrenas. É buscando satisfazer a própria carne com coisas carnais e essa não é a luta. Não é assim que se vence essa luta. A coisa que mais faz sucesso no TikTok, sabe qual é? Dança e coreografia. E a gente sabe qual é o tipo de dança, né? 65% da busca é por humor, 46% é música. O resto é turismo, gastronomia, saúde e, por último, notícia. Mas, mano, essas buscas têm a ver com desejos, têm a ver com busca por satisfação, busca por contentamento, estar, de alguma forma, se preenchendo. As músicas falam disso, inclusive. As danças e coreografias são muitas vezes pessoas se mostrando como um produto para que outros possam consumir. Imagina que é exatamente isso. Uma mulher ou um homem que está ali fazendo alguma coisa um pouco mais sensual, ela está suprindo o desejo de outros homens, de outras mulheres que estão olhando para ela. É isso. Então, fica a dica, se você tem feito alguma coisa desse tipo, pode ser que algum rapaz esteja te olhando de uma forma bem pura. E eu não sei se você já teve a experiência, mas a Ju olha o meu Instagram e ela fala assim, mano, seu Instagram é horroroso, é muito ruim. Porque só tem trompete, jazz, improvisação, professor de música, e alguém cantando um coral, só música. E aí ela chega uma vez e falou assim, você precisa resetar, dá um reset aí. Aí eu fui procurar e tem essa opção. Principalmente o TikTok tem a opção de você redefinir o algoritmo. Então, como é que você faz? Você vai lá, nessa opção, coloca redefinir, ele vai como se fosse voltar pro início do perfil. Você coloca lá de novo os seus interesses e ele vai mandar outros tipos de conteúdo para você ir renovando, né? E aí,
geralmente isso acontece porque, mano, fica tedioso. Talvez o TikTok, talvez o Reels ali comece a te mandar muito da mesma coisa. E aí você vai passando e tal. Você sabe como é que funciona. Você passa o vídeo e aí você não assistiu ele todo. E aí ele tenta mandar uma outra coisa. E você passa de novo. Aí o que você curte, né? O que você talvez encaminha para alguém. Aí ele entende que isso aí é o que você está interessado. E ele vai te mandar mais sobre essas coisas, né? Cara, eu tava pensando que isso parece muito com a nossa vida. Isso parece muito com a gente que às vezes cria um perfil de nós mesmos. Começamos a buscar e se interessar por certo tipo de coisas. E como eu disse, coisas terrenas, coisas carnais. E aí chega uma hora que a nossa vida tá um tédio. Chega uma hora que a nossa vida tá sem sentido e sem propósito. Chega uma hora que precisa rolar um desfibrilador para ver se a gente acorda e volta a reviver, volta a viver de novo. Sabe, às vezes a gente fica perguntando, cara, mas por que é que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Eu não sei se vocês já chegaram nesse nível, mas eu já cheguei. Mano, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô falando desse jeito? Por que eu tô andando com esse tipo de pessoa? Por que é que eu tô namorando mesmo? Por que é que eu tô fazendo tudo isso? Aí chega uma hora que você fala assim, cara, eu tô tão atolado no pecado, tô tão atolado na pornografia, tão atolado na inveja, na ganância, tô tão atolado pela ganância, pelo dinheiro, que eu nem lembro mais as coisas de Deus, eu só quero ser rico. Eu só quero ter minha independência financeira. Eu só quero casar. Eu só quero um carro. Eu só quero sair de casa. Eu só quero, sei lá, só quero transar com alguém. Não quero mais nada. E é nesse momento que o Senhor convida eu e você para a gente redefinir o algoritmo do nosso coração. É nesse momento de fundo de poço, sabe? Esse momento que a gente fala assim, cara, eu tô sujo, mano. Eu tô zoado. Eu tô morto. Eu tô morto-vivo. Nesse momento o Senhor chama eu e você pra gente redefinir o algoritmo do coração. Amém? É nesse momento onde a gente precisa parar tudo e falar, mano, para. Deixa eu entender aqui o que está acontecendo. E a gente vai buscar aos pés do Senhor qual é a direção. E eu quero ler com você Colossenses 3, versículo 1, e ele vai dar algumas direções para a gente de como é que a gente faz para redefinir o algoritmo do nosso coração. Como é que a gente faz para redefinir, como é que a gente faz para zerar, dar um reset nessas coisas, beleza? Então, primeira coisa, aí Colossenses vai dizer assim, deixa eu ler o texto com vocês, aí depois eu vou pontuando, acho que vai ser mais didático. Fala assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma vida nova com Cristo, pode colocar esse pra gente? Colossenses 3, versículo 1, esse é importante projetar. Portanto, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, tá certo? Eu vou ler ali com vocês. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Próximo. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, fala comigo, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, fala assim, agora, abandonem. Isso, agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas
Pode ir para frente. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Amém? Então a gente vai tirar aqui 4 lições de como é que a gente pode redefinir o algoritmo do coração. Como que a gente vai redefinir as nossas buscas? Eu já falei muitas dessas coisas aqui, mas acho que esse texto acaba de alguma forma sendo um pouco mais visual e um pouco mais didático pra gente. Ele fala assim, primeira coisa, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Ele está dizendo que a gente ressuscitou para uma nova vida. Ele está dizendo aqui sobre o nosso novo nascimento. Ou seja, arrependimento. Não tem novo nascimento sem arrependimento. Então, se você está vendo que você está vivendo uma vida de pecado, está vivendo uma vida estranha, está vivendo uma vida de morte, Deus está te chamando para um lugar de arrependimento. Nós precisamos pregar arrependimento, falar sobre arrependimento, dizer que pecado é pecado. Pecado é pecado, gente. Então se arrependa dos pecados, pare de fazer. E arrependimento não é só parar de fazer, mas é você pegar um caminho diferente. Agora ele fala assim, agora que vocês ressuscitaram com Cristo, pensem, olhem para Ele, estejam junto com Ele. É parar de fazer, e a gente precisa entender que pecado é pecado, que beijar na boca antes da hora, que ficar com gente, que andar com a namorada dentro do carro é pecado, que pornografia é pecado, que mentir é pecado, que falar mal do seu amigo é pecado. A gente lê o Salmo 15 agora, quem fala mal do seu irmão, quem difama o seu irmão, não pode habitar no templo de Deus, na presença de Deus. Pecado é pecado, gente. Não é normal a gente escutar funk. Não é normal. A gente é espiritual, galera. A gente não é carnal. Não é normal a gente escutar um monte de música do mundo que fala um monte de besteira. Não é normal isso. Parou, mano. Como é que a gente está clamando Maranata, sendo que a gente vive como gente carnal, indo para a morte? Se Jesus voltar agora, nós estamos lascados. Como é que Ele vai voltar para buscar uma noiva como nós, imatura? Não tem como. Vamos amadurecer, galera. Arrependimento, mano. Para de pecar, velho. Para de mandar nudes. Para, mano. Crescer, velho. É crescer. É vida adulta. Não é isso? Todo mundo mais que 18. 18 mais aqui. Vida adulta, mano. Pede ajuda, velho. Abre o seu coração para o líder, para o pastor, para quem está te acompanhando, para o seu mentor. Abre o seu coração, pede ajuda, vem nos celebrando. Mano, sabe por quê? Porque senão a gente começa a lutar com as armas carnais e elas não se sustentam muito tempo. Novo nascimento, arrependimento, cair em si, entender que sem Ele nós não vamos conseguir. O Espírito de Deus passa a habitar em nós e Ele é quem nos guia. Ele é o algoritmo certo do coração. É Ele quem tem que guiar a gente, é Ele quem tem que produzir em nós as buscas. Em nosso coração a gente precisa se lembrar que tem uma voz do Espírito Santo dentro de nós. E aí a gente pode, Ele está o tempo todo sugerindo coisas pra gente. E aí a minha pergunta é, você passa o vídeo dele correndo, você passa a sugestão dele correndo, ou você dá atenção para aquilo? Você deixa isso criar raiz dentro de você, isso criar espaço dentro de você? Faz isso. A segunda coisa então, primeira coisa, arrependimento. A segunda coisa, vamos continuar lendo aqui. Mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem, fala comigo, pensem. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram. Mano, vocês morreram para essa vida. Eu e você morremos para a vida terrena. Nós somos seres celestiais. Nós somos guiados pelo Espírito. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Deixa eu falar uma frase aqui que o pastor Marcos falava sempre, né? A gente não é guiado pelas nossas emoções, a gente é guiado pelo Espírito de Deus. Então se você sentir vontade, fala, mas eu estou com vontade. Dá uma checada, pergunta para o Espírito Santo se o que você está tendo vontade é de Deus ou não. Se é certo de você fazer ou não. Porque as suas vontades são pecaminosas.
A minha vontade é pecaminosa. Aleluia. Então aqui ele começa falando para a gente buscar. Desculpa, perdi aqui. Voltando. Ele fala para a gente começar a se interessar pelas coisas do alto, para a gente começar a mudar a nossa busca e olhar para Cristo. Agora que a gente resetou, agora que a gente arrependeu, então arrependimento, como eu disse, não é só você parar de pecar. Você está indo em direção ao pecado, você veio aqui e parou. Não, é você fazer uma mudança de rota e você começar a caminhar em direção a Cristo. Você para de andar em direção ao pecado e vai para o Senhor. Olha para Ele. Agora que vocês se arrependeram, agora que vocês nasceram de novo, pensem nas coisas do alto. Olhem para Cristo, onde Ele está sentado. Procurem conhecê-lo. Procurem ler a palavra. Procurem escutar louvor. Procura escutar ministrações. Procura vir para o culto, para a célula. Procura falar com amigos que falam de Deus. Redefine o algoritmo do seu TikTok, né? Sendo literal. Redefine. Faz de novo, faz outra conta, joga o celular fora, sei lá. Dá um jeito, né? Faz esse movimento, porque Cristo agora está com você e Ele vai te ajudar. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive em você, habita em você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. Então a gente tem força, a gente vive isso. A gente consegue. Nós não somos mais dominados pelo pecado. É Cristo quem domina a gente, é o Espírito. Aleluia. Portanto, terceira coisa, a segunda coisa, se interesse, mude os seus interesses, as suas buscas para as coisas que têm a ver com Deus. Beleza? Primeira coisa, arrependimento. Segunda coisa, mudar a sua busca. Substituir a busca que você tinha antes e começar a se interessar pelas coisas do alto. Terceira coisa, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Ele está falando portanto, né? Portanto, ou a outra tradução está falando assim, assim façam morrer, né? O que eu aprendo com isso? Que é uma continuação. O que veio antes? Pensem nas coisas do alto. Assim façam morrer as coisas pecaminosas que estão dentro de vocês. Beleza? O que eu aprendo com isso? Que a nossa luta com o pecado não começa com um não para Ele, mas começa dizendo sim para o Senhor. A gente precisa se encher da presença do Senhor. O apóstolo Paulo fala para a gente, habite ricamente a palavra do Senhor dentro dos seus corações. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais ao Senhor. Deem graças a Ele. Busquem quem o Senhor é. E é isso que vai nos moldando. É isso que vai te trazer força para você vencer os seus interesses pecaminosos. É isso que vai te trazer força para você recalcular a sua busca, para você redefinir os seus interesses. É isso que vai te dar força para você vencer o pecado. É Ele. Sem Ele a gente não consegue. Mas Ele fala, então, agora que você está buscando a Deus, existe um movimento nosso. Ele fala, façam morrer as coisas pecaminosas. Se é pra gente fazer morrer, é pra gente, beleza? Então tem uma responsabilidade. Tem uma graça de Deus, mas essa graça é uma graça responsável. Essa graça é uma graça que permite com que a gente faça esse movimento agora de fé, responde Ele. Deus fala para Josué, seja forte, seja corajoso. Né? Isso aí é a resposta de Josué ao que Deus falou para ele. Deus está falando para a gente, façam morrer. Agora vocês morreram para a vida antiga. Então, façam morrer os desejos. A gente consegue. Você é forte, você é corajoso. Vamos lá. Agora, a gente consegue como? Primeiro dizendo sim para o Senhor. E depois a gente faz morrer. Amém? Porque a gente vai entender que o prazer de estar na presença do Senhor é muito maior. A satisfação de estar na presença dEle é muito maior. Aleluia. E por último, se você pudesse colocar de pé para a gente terminar.
por último, então, como é que faz para a gente recalcular, para a gente redefinir o algoritmo do nosso coração? Arrependimento, buscar o Senhor em primeiro lugar, os interesses, redefinir os interesses. Terceiro, façam morrer os desejos do nosso coração. Já li uma lista inteira para vocês, várias coisas, né? Então já está aí dentro do seu coração, beleza? E terceiro, ele fala, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Ele está falando, revistam-se da nova natureza. Agora a gente se despiu, tirou uma roupa velha, uma roupa suja, uma roupa de pecado, e a gente foi revestido pelo Senhor de uma nova roupa. E essa nova roupa é uma roupa de filho, é uma roupa de herdeiro de Deus, é uma roupa santa, é uma roupa limpa, é uma roupa nova. O Senhor está dizendo que esse tipo de roupa, ela vai renovando o nosso caráter, a nossa mente. A gente entende que a gente está vestido com essa roupa, e aí a gente começa a viver como alguém que é digno de vestir esse traje. Ele está dizendo assim, que agora que vocês são filhos de Deus, agora comecem a renovar a sua mente, o seu coração, as suas atitudes, à medida que você for conhecendo o Senhor. Então, como é que a gente vai sendo transformado? Né? Tem um conceito aí de salvação. A gente foi salvo, porque a gente tem um novo Espírito, a gente nasceu no Espírito, a gente está sendo salvo gradativamente, e isso tem a ver com a transformação da nossa alma, e a gente vai ser salvo no último dia, o nosso corpo vai ser transformado. Então, o nosso Espírito, a nossa alma e o nosso corpo serão salvos, beleza? Então, o que a gente está falando aqui é dessa salvação da nossa alma, é a gente sendo transformado gradativamente de glória em glória, a imagem e semelhança do Senhor. E aí, o que faz aí? Como é alguém que se parece com Cristo? Como é alguém que vestiu essa roupa? Paulo vai dizer em Colossenses 3, ele continua dizendo, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se do quê? De compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofende. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, sejam sempre agradecidos. Que lindo! É esse tipo de pessoa espiritual, é esse tipo de pessoa que está revestido de Cristo, é esse tipo de pessoa que nasceu de novo, é esse tipo de pessoa que o Senhor quer que eu e você sejamos. Ele olha para nós assim. Eu comecei dizendo que o Senhor quer se manifestar no nosso meio de forma objetiva, e que se Ele viesse aqui, né, o que seria de nós e tal. Mas é muito por conta dos nossos interesses, da falta de interesse de buscar o Senhor, a gente começa a se esquecer dessas coisas espirituais. A gente começa a ouvir o algoritmo errado, o algoritmo da carne. E a gente se esquece mesmo. A gente se esquece que a gente é espiritual. A gente se esquece dessas coisas todas que a gente acabou de ler aqui. A gente é falho mesmo. Mas eu sinto mesmo um ambiente de graça do Senhor. E um ambiente onde o Senhor quer redefinir as nossas buscas nessa noite. Faz sentido para você? O Senhor precisa redefinir aí algumas coisas no seu coração, você acha? Tem 4 passos. Se arrependa. Mude a rota das suas buscas e dos seus interesses. Faça morrer os pecados, os desejos pecaminosos de dentro do seu coração. E 4, comece a viver como um filho de Deus, como alguém que é salvo. Amém? Parem de fazer o que é errado e façam o que é certo. Parem de fazer o que é carnal e comecem a viver o que é espiritual.
queria te dar um tempo, a gente vai cantar uma canção, eu queria te dar um tempo para que você pudesse pensar qual tem sido as buscas do seu coração ao longo da semana. Eu quero ser prático com você. Não dá para você sair daqui e falar, puxa, que legal, hein? Da hora. E aí já era. Não, eu quero que você seja prático com o Senhor. Se você, de repente, começou um plano bíblico e parou no meio do caminho, talvez seja a hora de você redefinir. Começa de novo. Coloque em dia. Se você buscava o Senhor diariamente e parou de fazer isso porque você está com preguiça, porque ficou pesado a sua rotina, tá tudo certo, relaxa. Começa de novo. Faz de novo. Deixa com que o amor possa transbordar o seu coração nesse momento agora e que você possa falar para o Senhor, Senhor, me apaixona de novo. Gera em mim fome e desejo de novo pela sua presença. Senhor, redefine as minhas buscas. Senhor, eu oro agora para que o nosso coração, a nossa mente, Senhor, possa ser redefinida. As nossas buscas e interesses possam ser definidos de novo, para que a gente olhe para as coisas do alto, onde o Senhor está sentado, que a gente possa pensar nas coisas que tem a ver contigo, Senhor, que a gente possa colocar a nossa mente em Tua presença. A gente possa, Senhor, redefinir agora os desejos mais profundos do nosso coração e que eles possam apontar para a Sua vontade, para o que o Senhor quer. Espírito Santo, eu oro para que a nossa mente, Senhor, seja voltada a obedecer o Espírito, a vontade do Espírito em nós, o que o Senhor tem conduzido e falado para nós, Senhor. Você pode buscar ao Senhor por sua vida, fazer o seu voto de renovação, de aliança, de desejo com o Senhor. Queria que você buscasse o Senhor. Se você quiser vir aqui na frente como um ato de falar, Senhor, eu quero renovar com o Senhor o meu desejo, a minha vontade de estar contigo. Se você quiser vir aqui, fica à vontade, mas eu queria que nesse momento você pudesse orar por você nessa hora, amém? Permaneci e o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci e o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Fogo em teus olhos apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Queimou tudo em mim quando olhei pra Ele. Me aproximei, permaneci e o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci e o teu olhar me consumiu. Apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar.
pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. O Salmo 132 está falando sobre Davi. Ele fala assim: Senhor, eu não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. O rei Davi tinha uma ambição. O rei Davi tinha um interesse, uma busca muito forte. E ele falava: Deus, eu não vou dar descanso, eu não vou descansar enquanto eu não construir um lugar que a sua glória possa habitar. Eu não vou construir um lugar, eu não vou dar descanso enquanto eu não construir um lugar onde o Senhor possa sentir a vontade e se repousar sobre nós. Isso implica em uma série de muitas coisas, mas isso inclui o nosso coração, a nossa fome e busca, a nossa santidade, o tempo que a gente escolhe para dar para o Senhor, o tipo de vida que a gente vive, o tipo de lugar que a gente constrói na nossa casa, no nosso quarto e até mesmo como coletivo. Construir um lugar para o Senhor, eu não darei descanso. E ele fala em outro salmo: uma coisa eu peço do Senhor e eu buscarei. Essa era a busca dele. Eu peço ao Senhor e buscarei que todos os dias da minha vida eu possa habitar na sua casa, para contemplar a sua beleza e inquirir no seu templo. Cara, essa era a busca do rei Davi. E o Senhor quer recalcular o nosso coração de novo, se lembrar. Se lembre disso, que eu e você fomos feitos para buscá-lo. Eu e você fomos feitos para ser cheio da glória dele. Eu e você fomos feitos para queimar pelo Senhor, desejo da presença do Senhor. Então deixe com que os seus olhos agora sejam iluminados pela beleza de Cristo, a ponto dele queimar todas as outras coisas, a ponto das coisas terrenas e carnais não terem mais significado, não se compararem mais com a beleza e a infinita glória, a riqueza da glória de Cristo. Amém? Vamos cantar sobre isso. Você pode dizer: Senhor, eu vou me tornar responsável. Eu me torno responsável ao longo dos meus dias em construir um lugar para que o Senhor habite, em construir um recipiente aonde a sua glória possa habitar e morar e se manifestar. Em nome de Jesus. Nos tornamos.
noite nós queremos agradecer por essa palavra, por essa porção. Nós oramos para que essa palavra ela possa entrar em nosso coração não só como informação, mas de forma revelada, discutindo ao nosso coração. Faz isso criar raiz em nós, Pai. Eu preciso disso ao longo da semana. Eu quero te olhar mais, eu quero te buscar mais, eu quero olhar e pensar mais nas coisas do alto, Senhor. Nós queremos fazer isso. Nós como igreja, Senhor, queremos ser uma noiva, Senhor, que te ama, que te quer, que te conhece, que é feliz em escutar a voz do noivo, em olhar para Ele, em contemplar quem Ele é. Senhor, faz isso com a gente, que o nosso coração, Senhor, a busca do nosso coração sejam mais pelas coisas espirituais, as coisas do Espírito, do que as coisas da carne. Eu oro, Espírito Santo, para que nossa busca seja uma coisa só, Pai, morar na Tua presença, contemplar a Sua face e inquirir e pesquisar e fazer perguntas para o Senhor, porque dessa coisa, Senhor, todas as outras coisas são derivadas, Pai. Quando nós buscamos uma coisa de fato, todas as outras coisas nos são acrescentadas, todas as outras coisas acontecem em nós. Nós te agradecemos por esse culto. Leva-nos em paz às nossas casas, Senhor. Que nós possamos ter um domingo abençoado, cheio da Sua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor com toda a sua força. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você que é visitante, a gente quer te encontrar aqui na salinha, atrás do palco, pra gente te entregar um presente, te dar um abraço. Você que tá em casa, a gente se encontra semana que vem. Tamo junto, é nóis.